Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, segunda-feira, primeiro dia útil da semana, e nossa reflexão está no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29. Então, João 20, 29. Ele diz o seguinte: Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Amém. Bom, meus queridos, aqui é o próprio Jesus, dizendo... aqui ele conversando com o apóstolo Tomé, e Tomé duvidou, até tem um ditado até hoje que a gente fala, uma frase que a gente fala, sou como Tomé, só acredito vendo, e isso é muito, muito ruim, porque a gente tem que acreditar, pela nossa fé e não pelos nossos olhos, A gente enxerga pela fé, a gente acredita pela fé, Então a gente volta, a gente vai lá para Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, onde diz que porque andamos por fé e não por vista, E aqui Jesus, o próprio Jesus, dizendo isso também em outras palavras, Felizes os que não viram e creram. Então Jesus aqui nos ensinando, mais uma vez, um grande ensinamento, que a gente tem que ter a nossa fé, forte e afiada, a nossa fé sempre constante, e que a gente não precisa ver para crer, A gente não vê Deus, mas nós cremos em Deus. Nós não tivemos o privilégio, que tiveram os apóstolos de conviverem com Jesus ali frente a frente, de poderem abraçar a Jesus, Não tivemos esse privilégio, mas nós cremos, Nós não precisamos ver para quê, Por quê? Porque sabemos que é verdade, temos certeza absoluta, de toda a verdade que está escrita na Bíblia, Sabemos que a Bíblia é o nosso manual de vida, então claro, é tudo verdade, é tudo verdadeiro, é aqui que está a nossa fonte, de vida, aqui que está a nossa luz, o nosso caminho, aqui que está a nossa salvação, Tem uma outra passagem bíblica também que diz que Jesus pergunta aonde eles irão, Daí Pedro diz, para onde iremos, se não for junto a ti, O Senhor tem as palavras que nos salvam, Em outras palavras, é isso que Pedro diz, para onde nós iremos, mestre, Se é o Senhor que tem as palavras de salvação, se é o Senhor que nos ensina, que é com o Senhor que a gente aprende como devemos ser. Então, é essa fé, que nós temos que manter, é essa fé que nós temos que ter para tudo na nossa vida, Então, essa frase que Jesus diz é muito importante, Você viu porque você creu, Aliás, você creu porque você viu, Ou seja, você precisou crer, Estou com você já há tanto tempo e você ainda não acredita, Você está vendo os milagres que eu fiz e você ainda não acredita, Você precisa ver para crer, Então isso, assim, de certa maneira, é um desapontamento, para Jesus, Daí ele diz, felizes, os que não viram, mas creram, Esses sim aprenderam a lição. Tanto que se a gente continuar lendo aqui no versículo 30, daí João vai dizer, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então, a importância da gente crer, Então, queridos, que a gente mantenha
a nossa fé inabalável, que a gente mantenha a nossa fé cada vez mais forte, que a gente alimente a nossa fé cada vez mais forte com as coisas de Deus, né? Com as coisas da Bíblia, com as histórias, com os ensinamentos, com tudo que a gente sabe a respeito de Jesus, com tudo que a gente sabe a respeito de Deus, com todos os milagres, as bênçãos que nós já recebemos até hoje, né? Que a gente faça, né? Eu sempre digo isso aqui, uma retrospectiva de anos atrás até hoje, quantas bênçãos já tivemos na nossa vida, quantas ajudas, né, Jesus nos deu, quanto aprendizado, né, quanto evolução espiritual que nós tivemos de anos atrás para cá. Então, que a gente continue assim, que a gente procure cada vez mais a Deus, que essa fome de Deus seja realmente insaciável, né, que a gente nunca ache que já sabemos o suficiente. Eu já sei, eu conheço a Deus, eu conheço a Bíblia. Não, a gente nunca sabe tudo, né? Que a gente queira mais, que a gente busque mais, que a gente alegre cada vez mais aos olhos de Deus nessa nossa busca, né? Por sermos servos e sermos filhos de Deus, reconhecidos como filhos de Deus, que a gente viva, né? Da maneira correta, da maneira que Deus espera que nós vivemos, crendo, né, sabendo que Jesus esteve entre nós, que Jesus nos ensinou tudo, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Jesus está sentado à direita do Pai, aguardando a ordem do Pai para que venha buscar a sua igreja, que venha, que aconteça, né, a sua segunda vinda. Então, queridos, que a gente comece essa segunda-feira, comece essa semana também com essa verdade, né? Jesus esteve entre nós, Jesus nos ensinou, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que a gente creia nisso cada vez mais, que a gente leve essa nossa fé inabalável para onde quer que a gente esteja, que a gente, né, transfira essa fé para todos que a gente tenha contato, né? Começando em casa, é claro, no serviço, no trabalho, no trânsito, em todo lugar, que a gente leve essa fé, que a gente divulgue essa fé, que a gente alimente a nossa fé em nome de Jesus. Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Uma ótima segunda-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais levar uma vida que agrade ao nosso Pai, fazendo as coisas que agradam a Ele, tomando as decisões certas e dessa maneira buscando cada vez mais a Deus em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, deixe o seu recado, a sua sugestão, a sua pergunta e amanhã, Deus permitindo, estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança em nome de Jesus. Grande abraço, queridos, Deus abençoe a todos e que nós, né, tenhamos uma segunda-feira e uma semana abençoada, repleta de bênçãos e milagres em nome de Jesus. Grande abraço, queridos, com Deus. Tchau, tchau.